Mais uma vez, um bom dia para todos, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos bastante felizes, bastante alegres, porque até que Deus tem nos sustentado com suas mãos de misericórdia, e é bom estarmos aqui. Nós vamos ler as Escrituras e logo entrar na palavra. Nós vamos ler duas Escrituras, irmãos. Salmo 55 e Mateus capítulo 3. Glória a Deus. O Salmo 55 diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. E por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Agora, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Glória a Deus. Diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Amado Deus, por tua graça e bondade estamos aqui mais uma vez, Senhor. E bom é estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, pedimos a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Ó Deus, mais uma vez pedimos, perdoa, Senhor, todas as nossas fraquezas e falhas, Senhor. Estamos aqui por tua graça e misericórdia. Então nos abençoe, Senhor, mais uma vez. Abençoe meus irmãos, ó Pai, presente. Ó Deus, que essa palavra também possa alcançar alguém que ainda não conhece a tua palavra, Senhor, através da internet, ó Deus. Deus bendito, ó Deus maravilhoso, faça isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos pensando sobre duas naturezas, a qual foi usado na Bíblia, tipificando de coisas tremendas. As duas naturezas, a pomba e o cordeiro. Nós já falamos sempre sobre isso, mas nós sempre gostamos de refrisar alguma coisa quando Deus permite, né? E Paulo dizia também nas suas cartas: eu não canso de dizer sempre as mesmas coisas, né? Então, muitas vezes não serve para esse, não serve para aquele, mas muitas vezes, ou agora ou depois, alguém lá fora que não conhece ainda a Cristo pode precisar e Deus falar com eles. Não porque somos nós que estamos aqui, não cremos nisso, irmãos. Não cremos nada disso. Nós cremos que Deus está aqui e Ele é o dono da palavra. Ele tem a sua forma de trabalhar, que muitas vezes nós não entendemos. Mas para começar, falando sobre a pomba, o Mombrana, ele fala, quando ele lê aqui o Salmo 55, a respeito de Davi, quando ele se sentia-se oprimido, quando ele se sentia-se angustiado, quando ele se sentia que ninguém mais cria nele. Isso está aqui na mensagem, nas asas de uma pomba branca, ele diz. Então ele gostaria de ter como a asa de uma pomba e voar pelo deserto. Quer dizer, em outras palavras, sumir. Né? E não é isso que acontece muitas vezes com nós, irmãos? Não somos melhor do que ninguém, não.
Muitas vezes vem tanta pressão sobre nós. Alguém poderia mais dizer, será que é só para mim? Não, isso é para, desde o porteiro até cooperador, ministro, evangelista, pastor. Todos nós passamos por esse momento. Você tem vontade de, olha, se eu tivesse uma asa e sumir, né? Vamos ver aqui um pouquinho só que o profeta fala a respeito de Davi. Eu não pensava que ia ler essa parte aqui, mas já que estamos entrando, então diz assim, depois ele lê esse versículo de Salmo 55, Davi, um amante do deserto, quando se sentia oprimido, e as pessoas não criam nele, e seus inimigos se lançavam sobre ele, disse, se tivesse as asas de uma pomba, voaria ao deserto e ali permaneceria. Veja agora o que diz o profeta. Quantas vezes eu tenho pensado a mesma coisa? Você está vendo? Se pudesse tomar o rifle da parede, a tralha de campo, sair para o mato e nunca mais regressar. Será que ele falava isso dando risada, irmão, sorrindo? Ele falava aquilo com temor, muitas vezes angustiado. Vê? Aleluia. Olha, e nunca mais regressar. Tenho pedido ao Senhor, se eu viesse para ver o dia, eu não quero nenhum serviço funeral. Eu tenho dito, se pudesse sair para o mato em algum lugar e recostar a minha loirinha numa árvore, vocês vão saber quem é essa loirinha dele. Me desculpe, esta é o meu rifle. A loirinha dele era o rifle dele. Veja. Eu disse isso por causa da minha mulher que está sentada ali. Você sabe, aquele rifle, um irmão aqui me deu há anos atrás. Matei 55 cervos com ele, sem errar um tiro. Alguns deles estavam a 70 a 80 jardas, não sei quantos metros dá. E eu chamo de lourinha, porque minha esposa é morena. Então ela diz que eu penso mais no rifle do que nela. Eita, uma distração do profeta, né? Então eu gostaria de recostá-lo em uma árvore e dizer, Senhor, deixe José encontrá-lo um dia. Gostaria de tomar as asas de uma pomba e voar para longe. Porém, da mesma forma, certa vez, quando eu estava na montanha, observando a uma águia, e a vi voando, vocês conhecem a história, eu disse, é bom estar aqui, Senhor. Como Pedro disse, poderíamos edificar 3 tabernáculos, mas lá embaixo, no pé da montanha, os enfermos e aflitos estão esperando, os perdidos e moribundos estão esperando. Então façamos o que pudermos fazer enquanto é dia, e algum dia haverá as asas de uma águia branca baixarão e ele nos levará para longe. Vê? Que coisa. Então, Mombrano ele fez essa consideração antes de entrar na mensagem, e ele pôde falar realmente um pouco sobre o Salmo 55. Agora ele entra aqui falando sobre a pomba, irmãos. A pomba tem um significado muito importante, muito tremendo, a qual nós vamos, se Deus permitir, ver aqui alguma coisa. E quando Jesus, vocês viram que quando Jesus foi ter com João ali para ser batizado, e quando ele saiu da água, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu numa forma corpórea, numa forma de uma pomba. Não diz que é uma pomba, nenhuma forma. Eu tenho certeza que ali estava a luz, a coluna de fogo descendo sobre o profeta. Louvado seja Deus. Então, por que desceu de uma forma de uma pomba? Mombrano vem explicando o que é a natureza de uma pomba. Veja, e sobre quem desceu a pomba?
Veja, ele diz, tanto aqui na mensagem, nas asas de uma pomba branca, como a mensagem, o sinal, ele também repete essa mesma coisa, dizendo que combinaria a natureza da pomba descer sobre o cordeiro. Então o Espírito Santo desceu numa forma de uma pomba, e ali estava Jesus sendo batizado, representando um cordeiro. Então as duas naturezas que podia combinar, irmãos. O cordeiro fala de uma mansidão, veja, de uma temperança tremenda, e a pomba fala sobre uma limpeza, fala sobre uma doçura. Não existe a amargura, Mombrana diz, não existe amargura em uma pomba. No Espírito Santo não existe amargura, só existe doçura. Então foi por isso que essa natureza combinou com a do cordeiro, que é manso, e a doçura do Espírito Santo. Mombrana chega a dizer, não poderia descer sobre um lobo irado, nervoso, não, teria que ser sobre um cordeiro. Veja, e quando penso, eu leio sobre isso, medito sobre a pomba, irmãos. Nós vamos ver aqui o Mombrana falando o quanto que a pomba é leal ao seu companheiro. Veja, desde o primeiro casalamento, eles ficam juntos, irmãos. E o Mombrana diz, eles vão até o final, leal um com o outro. Ali está uma coisa, né? Até que a morte separa. Que coisa tremenda. Aleluia. E quando eu não sabia disso, e nunca tinha lido isso, então, quando meu pai, eu me lembro, estava construindo a chácara, ali na chácara, ali a sua casa, não tinha casa em volta, era praticamente a dele, e talvez uma ou duas, sei lá. Era só mato e por lá, e chácaras vazias e tal, e tinha muita pomba, irmãos. E eu ia lá com estilingue tentando matar uma pomba. Nunca conseguia acertar uma pomba. E sempre observava, no fio ali, no chão, estava o casalzinho ali, irmãos. Estavam os dois ali, não sei se vocês observaram já, pode observar. Principalmente essas pombas do mato, do campo. Você vai observar ali e ver que está ali o casal. Não se larga de jeito nenhum. E quantas vezes eu com estilingue passava perto e não derrubei. Hoje eu agradeço a Deus por não ter matado uma pomba, porque senão eu ia deixar alguém viúvo ali, por minha culpa. Veja, simplesmente é uma distração também, mas é uma realidade. Então vamos ver um pouquinho sobre essa lealdade da pomba. No parágrafo, vou ler do 122, veja o que diz o profeta de Deus, falando esse casalzinho de pombo também aqui, ó. Que Deus abençoe, que seja sempre um exemplo na casa do Senhor. Eu estava pensando, irmãos, esses dias vendo, né? Que privilégio que Deus tem dado para os jovens hoje ter esta mensagem. Quantos jovens teve o privilégio de conhecer a mensagem hoje e não valorizar, né? Nós mesmo, há 30, 40 anos atrás, nós não conhecia isso, irmãos. E o que diz o provérbio? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quantas coisas erradas você fez, eu fiz, nós fizemos lá atrás, por não ter um profeta para nos ensinar. Você vê a falta que faz o profeta? Então dê graças a Deus, vocês, viu? É um privilégio de vocês. Hoje, começando esse namoro, tenho certeza que não vai muito tempo noivado, pensando em casamento. Eu tenho certeza que Deus está nesse assunto e conserve isso, que é a coisa mais rica que Deus tem dado para vocês, viu? Não existe outra coisa melhor do que essa revelação e essa linha centralizada que o profeta de Deus sempre almejou para os jovens. Que coisa maravilhosa. Mas graças a Deus, com tudo que nós fizemos errado, a Bíblia diz que Deus não põe em conta o tempo da ignorância, né, irmão Valério? Então isso daí é o que nos alegra também, né? Em saber que a misericórdia de Deus tem nos alcançado e tudo que nós fizemos de errado já está no mar do esquecimento. Vê? Bom, Paulo sempre tem falado por aí, eu tenho pagado coisa de 40, 50 anos atrás que eu fiz. Pode ser que esteja pagando, e nós pagamos mesmo, na carne nós pagamos, porque nós temos que chegar lá com o carnê quitado, mas em nossa alma nós não podemos dizer isso, irmãos.
Na nossa alma nós temos que dizer, somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pagamos na carne, vamos pagar o último centil. E Jesus diz que não sai dali enquanto não pagar o último centil. Mas na alma temos que sentir redimido. Senão não somos salvos. Senão Jesus morreu em vão. Não é? Aquela mulher na qual Jesus deparou com ela, no poço ali, a situação daquela mulher, vocês se lembram? Tinha até horário para ela ir buscar água, não podia ir à tarde. Porque ela não podia misturar com aquelas outras moças, por causa da sua situação. 5 maridos e o que tem agora não é teu. Jesus revelou para ela e disse o segredo dela. Que situação terrível! Mas quando ela encontrou com Cristo, tudo aquilo foi parar no mar do esquecimento. E ela pôde sair dali e testemunhar ali em Samaria. Encontrei um do qual os profetas falaram, né? Oh, que coisa tremenda, irmãos. Então, a lealdade, irmãos, é muito importante. Então, veja o que diz o profeta de Deus aqui, no 122. Vamos ler desde o 122. Outra coisa a respeito da pomba. É uma ave amante do lar. Ela gosta de ficar em casa. 123. E a outra coisa ela é sempre leal a seu companheiro. Vê? A pomba, macho ou fêmea, nunca deixa um ao outro. A fêmea encontra seu companheiro na estação de acasalamento. Veja, isso lisonjeia a grande criação de Deus. Aleluia. Essa é a razão pela qual ele fez Eva um subproduto, vem? Se ela houvesse sido feita como as demais fêmeas, quando chegasse a época do acasalamento para ela haveria encontrado o seu companheiro. Porém, ela podia em qualquer época, vem? E essa é a forma. Isso é o que eu apenas não queremos entrar nisso, porque tenho isso em casamento e divórcio, e assim por diante. E como isso, mas mesmo assim, ela é honrável e trouxe aquela virtude. Vocês sabem como eu preguei sobre isso outra noite. Tudo bem, observe, ela tem uma grande responsabilidade. Veja. Mas a pomba é sempre fiel a seu companheiro. Sempre, nunca abandona. Permite-me parar aqui só uns minutos, uns momentos para dizer isso. Uma noiva fiel, uma pomba fiel, é leal ao seu companheiro também. Não injetará dogma ou doutrinas denominacionais, nem nada do mundo. Se manterá leal ao seu companheiro, a palavra, sempre leal. Vê? Então, vocês já estão entendendo aí que o profeta está levando o natural para o espiritual. Veja, e eu creio que na mensagem A Semente da Serpente, o Mombrana diz, tudo que Deus criou, ali em 6 dias, né? Ele criou ali as aves, as plantas, tudo. A vaca, o boi, o cachorro, o galo, a galinha, tudo em pares. O Mombrana diz, eles permanecem fiel. Eles não saem daquela originalidade que Deus colocou. Ele diz, e o ser humano já é diferente, né? Quer ser tão sábio, mas, no entanto, saiu daquilo que Deus tinha preordenado. Porque o que até mesmo, eu creio que foi domingo passado que nós falamos aqui alguma coisa, até mesmo a via do nascimento do ser humano, a procriação, a via perfeita de Deus não era através do sexo. Todos nós sabemos isso. O primeiro homem que Deus fez foi o homem espírito e foi pela palavra falada. Jesus, ele foi o quê? Ele foi Deus humanizado, Deus ali no ventre de Maria, Jesus, o menino. E qual foi
a maneira de Deus criar isso foi pela palavra falada do anjo, não foi isso? Então veja, irmãos, assim é o que está dizendo aqui o profeta: uma pomba fêmea é leal ao seu companheiro também. Não injetará dogmas ou doutrinas denominacionais, nem nada do mundo. Se manterá leal ao seu companheiro, a palavra sempre firme. Aí você levar para o lado espiritual, você vai ver que o sistema denominacional pensa que é fiel ao seu marido, ao seu noivo, que chama Jesus de noivo. Mas de repente ela tem que mostrar sua natureza e ver que ela é uma prostituta, porque ela não se contenta somente com o noivo, o Senhor Jesus. Logo ela quer uma pessoa para o Pai, uma pessoa para o Filho e uma pessoa para o Espírito Santo. E uma mulher com 3 maridos, Apocalipse 17, fala que ela é uma prostituta. Você está entendendo, irmãos? Então não tem como, ela não é fiel à palavra, ao noivo. Porque quem é fiel à palavra, logo vai ter o que? A revelação. Graças a Deus que nós, por misericórdia, nós possamos dizer: o nosso noivo é um só, é o Senhor Jesus Cristo. E ali está Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos numa trindade, uma morena diz, cremos, mas não de pessoas distintas, separado, 3 cabeças, não. Um Deus com 3 ofícios, e esse Deus é o noivo, é o Senhor Jesus Cristo. Isso daí, irmãos, é coisa que nós falamos e é só Deus para revelar na alma da pessoa, para entender isso, né? No caso disso, o momento está dizendo aqui: não injetará dogmas ou doutrinas denominacionais. Não, tudo isso, esse sistema, isso aí é perversão da palavra. Por sua amável conduta doméstica, através da conduta de amar seu lar, tem sido utilizada com êxito como pombo correio, veja, porque ama o lar. Você a solta em qualquer lugar e sempre regressa ao lar. Ela volta para casa. Gostaria de frisar isso por um momento, e vocês cristãos entenderiam o que quero lhe dizer. Ela sempre encontra o seu caminho de volta ao lar. Portanto, tem sido usado como pombo correio. Veja, tem sido utilizado em tempos de guerra. Costumava ser. Eles ainda usam pombos correio para carregar mensagens. Vejam, então, isso faz da pomba para ambos, Deus e o homem, Deus e o homem, uma mensageira. Uma pomba é uma mensageira. Ela foi uma mensageira para Noé, para dizer a Noé que a paz, de novo, foi utilizada por Deus para vindicar que este era o seu filho, o sacrifício que traria paz à terra e boa vontade ao homem. Foi utilizada como mensageira. Vê? Bem, aqui eu tenho uma pequena história na mente. Eu li certa vez em um livro. Agora, eu não quero afirmar que isso seja verdade. Isso pode ter acontecido no declínio da Primeira Guerra Mundial. Não tenho certeza positiva disso. Agora, se você não conseguir ver isso, então eu estou enganado. Ou eu li isto em um livro. Foi há muitos anos atrás. Mas certamente foi realmente uma coisa dramática que aconteceu. Os soldados americanos estavam imobilizados por causa do fogo das metralhadoras alemãs. E eles estavam em um estado lastimável. Vocês, soldados, eu creio que sabem o que é uma patrulha de reconhecimento. E eles estavam imobilizados e só restava um pouquinho de munições. E os alemães se moviam em grandes unidades, agindo por todas as partes. Sabia que se não recebesse algum reforço,
alguma ajuda, todos eles morreriam imediatamente. Eles tinham que receber. Os alemães desciam das montanhas, olhando diretamente para seus pescoços, indo diretamente na direção deles assim. E aconteceu de um deles lembrar que ele tinha consigo uma pequena mascote, uma pombinha. Então ele sabia que esta pomba, se ela pudesse sair dali, levaria uma mensagem aos principais quartéis generais onde eles estavam localizados. E então eles foram e escreveram uma nota: estamos sitiados em certa posição, determinada área, estamos sem munição, em poucas horas teremos que nos render e seremos massacrados. E eles espertaram aquilo e amarraram aquilo no pé dessa pombinha e a soltaram. Agora, é um amável pássaro doméstico. Então o que ela faz? Ela vai para casa para encontrar seu companheiro. Ela estava preocupada com ele. Ela tinha que voltar para casa. E quando ela saiu, os alemães se deram conta de que estava sucedendo. Então o que eles fizeram? Eles começaram a disparar na pomba. E um deles acertou com uma metralhadora calibre 30, ou uma bala quebrou sua perna. A outra arrancou um pedaço de suas costas. O seu peito estava ferido por toda parte. Uma de suas asas ficou aleijada. No final do tiroteio, ela voava de lado, mas ela continuou subindo. E finalmente a conseguiu, aleluia, aleijada, ferida, quebrada, machucada, mas chegou no acampamento com a mensagem. Esta foi uma grande pomba. Vocês estão entendendo? Mas, irmãos, Isaías 53 nos fala de um que desceu do lar, e tudo isso era bom. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Enfermidade, superstições e os demônios nos prendiam. Não havia nenhuma saída. A igreja se havia desviado, havia ido após as denominacionais e os fariseus, saduceus, e as lavagens de potes e panelas, e a palavra de Deus se tornou sem efeito. Porém, esta pomba desceu. Então somente uma coisa tinha que acontecer: tinha que haver um redentor. Aleluia. Mas estando ferido, quebrado, açoitado, dilacerado, mas ele conhecia o seu caminho de regresso ao lar. Assim que da cruz do Calvário, onde eles o feriram, o esmagaram, o dilaceraram como um bando de lobos sobre ele, ele alçou seu voo do Calvário e ele aterrissou às portas do céu, dizendo: está consumado, está consumado. Eles estão livres, as enfermidades podem ser curadas, agora os pecadores podem ser salvos, os cativos podem ser livres. Embora ele tivesse ferido e machucado, aquela grande batalha ali, quando tudo mesmo estava contra ele, mesmo o poeta clamou, as rochas se fenderam, os céus se escureceram, meu Salvador inclinou sua cabeça e morreu. Porém o véu rasgado nos revelou o caminho, a alegria, e no dia interminável. Eu tenho sido um neurótico toda a minha vida. Quando era garotinho, houve algo que me afetou, aquilo me assustou. Por volta de casa, 7 anos, aquilo acontecia comigo. O irmão Jaque
Recorde no meu comecinho, saí do campo por um ano, algo simplesmente aconteceu. Recordo o dia que Joanita, não consigo falar o nome aqui, creio que o seu nome atual é Joanita Kelly. Ele se casou com o irmão Kelly, depois da morte de seu esposo, Ana Jeane. Eu tenho o seu retrato e coisas que eram tão... E aquelas duas garotas e o irmão Moir faziam um pequeno trio. Elas cantavam esse hino que eu nunca tenho esquecido, olhando além do pôr do sol. Irmão Jaque, você recorda? Eu creio, quando vínhamos da Flórida, que mocinhas tão bondosas. E recordo naquela mesma manhã de um pequeno grupo pentecostal da parte norte do país, em algum lugar em Michigan. Aquelas moças estavam ali quando o irmão Hopper, eu ouvi outra noite, eu pode que não esteja aqui agora, irmão Hopper, está você aqui, irmão? Eu acho que ele estava sentado aqui outra noite. Muitos de vocês o conhecem, e ele e eu e o irmão, não consigo falar o nome em inglês aqui não, estavam saindo, e aquelas meninas estavam cantando aquilo ali na esquina. Nos deram a cada um de nós uma rosa amarela que tiraram de seus cabelos. Foi ali que aquele maníaco foi curado, ali embaixo. E grandes coisas sucederam, viajando pela estrada tão feliz quanto era possível, e de repente isso me atingiu um ano mais tarde, antes de regressar de novo ao ministério. Quase me matou. Desde pequeno, eu sempre dizia que eu não sabia o que era uma visão, como um garotinho. Eu sempre dizia, se eu alguma vez entrar em um desses transes e vir aquilo, serei curado. Naquela época, eu sempre quis ir à clínica Maio para descobrir o que havia de errado. Os médicos ali, meu estômago ficava ácido, que coisa. O irmão Jaque me ajudava ao redor do edifício, eu corria para trás do edifício e parecia que uma água quente e gordurosa assim voava de minha boca, e eu voltava para o púlpito e orava por pessoas que estavam 2 vezes pior do que aquilo e eram curadas. Já coloquei minhas mãos sobre um homem que tinha câncer em sua face, e o câncer desapareceu de sua face. Ali de pé, eu estava tão mal que quase não podia ficar de pé. Vocês estão vendo, irmãos? Aleluia. E você não sabe quanto tenho sofrido. Sempre uma opressão mental se repete cada 7 anos em toda a minha vida. É aí onde estou agora, 7 vezes 8. Então eu estava tão angustiado, eu chorei, eu implorei, eu roguei, e eu recordo quando eu finalmente tive dinheiro suficiente para ir a Maio, aquela clínica, né, para um exame. Eles encontraram qual é o seu problema. Minha esposa, eu e Beck, ali atrás, Sara era uma pequena companheira. Eu tinha entrado em meu ministério de cura e nós fomos para a Maios. E eu entrei na clínica, e à noite, antes que eu entrasse, teria meus exames na manhã seguinte, e logo que despertei, estava sentado ali na cama, olhando ao redor, e olhei em frente a mim, estava um menininho que se parecia comigo, como que de 7 anos de idade, e olhei nele, e era eu. Estava de pé junto a um galho de uma velha árvore, e naquela árvore, e vocês caçadores de esquilos sabem
que se você esfregar um pedaço de pau em cima para baixo sobre uma árvore assim, isso assusta os esquilos, ele corre para fora se ele estiver no buraco. E eu olhava para onde o esquilo havia estado e pensei, que classe de esquilo é esse? Eu esfreguei aquilo e quando o fiz, eu olhei e era eu com uma cerca de 38 anos de idade, já não era mais um garotinho assim, que esfreguei aquele galho com uma vara, deu um tronco oco, saiu um esquilo mais ou menos desse tamanho, escuro, quase negro, e parecia que tinha correntes elétricas saindo dele, tinha olhos pequenos como pérola, com a coisa mais malvada que eu jamais havia visto, se parecia mais com uma doninha do que um esquilo. E ele me olhou fixamente e abri minha boca para dizer, bem, e quando eu fiz, ele, antes mesmo de que você pudesse piscar os olhos, ele voou diretamente dentro da minha boca, desceu ao meu estômago e simplesmente me rasgou em pedaços. E quando saí da visão, com minha mão para cima, olhando, comecei a gritar, Deus, tenha misericórdia, está me matando. Ouvi uma voz no fundo do quarto que disse, recorde, mede então somente 6 polegadas. Quantos ouviram essa história? Eu tenho contado a vocês isso muitas vezes, as pessoas ao redor do tabernáculo. Veja, bem, continuou e segui sofrendo do mesmo modo. Aleluia. Aqui o profeta ele segue dizendo, irmãos, falando, e de repente ele vai chegar onde ele vai dizer, o nosso tempo já se foi, mas ele vai dizer que quando ele pôde ver que a cura dele estava chegando, já sendo um homem velho, ele dizia, por que me cura agora, sendo um homem velho, né? Mas a resposta era que ele disse, eu trilharei novamente por esse caminho. O servo do Senhor se dispõe ao serviço. Então ele começa a relatar sobre o seu ministério. E tudo isso, irmãos, tem a ver com essa pomba, esse grande Espírito Santo, essa pureza. Ó, irmãos, se nós tivéssemos tempo de seguir aqui, ele relatando sobre essa natureza desta pomba e desse cordeiro. Se você puder, ouça, nós temos aí no YouTube o irmão Sila reprisando aí sobre as asas de uma pomba branca. Ouça para você ver, que coisa linda, o profeta de Deus falando sobre essa pomba, sobre esse cordeiro. Tem tudo a ver com Cristo e a igreja novamente. Oh, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos sempre estar posicionados. Louvado seja Deus. Eu tenho aqui várias anotações, mas eu não vou conseguir dar conta porque o nosso horário se foi. Mas só uma pequena uma consideraçãozinha aqui, irmãos, que eu não podia deixar, né? Que eu me lembrei e eu notei aqui. Um irmão que, uma ocasião, quando o irmão Joãozinho, ele era pastor ali em Santa Teresinha, no tabernáculo, e tempo denominacional ainda, eu era um moço de uns 18 anos, eu lembro disso, um pouco menos, e ali tinha um velhinho, magrinho, baixinho, irmãos, mas um homem que gostava muito de oração. O irmão dava a oportunidade para ele, ele começava a falar um pouquinho, alguma coisa, de repente ele queria orar. Ele começava a orar, vocês vê o jeito daquele irmão orar, irmão, como que era fervoroso. Você via coisas, um homem sincero ali, né? Então, eu estava lembrando, né, que uma ocasião, o irmão João estava contando para nós a respeito de alguém que infelizmente tem esse tipo de joio, né, que causou muitos males para ele lá, a respeito de algo lá, e estava prejudicando muito o irmão Joãozinho. E esse irmãozinho, ele escutou a conversa. Ele falou, irmão João, deixa para mim. Eu vou fazer tanto jejum,
e vou orar tanto para Deus acabar com a vida desse rapaz. Vê? Então eu estava meditando, o que é o Espírito Santo, irmãos? Era sincero aquele irmão, mas sinceramente errado, né? O Espírito Santo não faz isso. Veja, se Jesus fosse reclamar os direitos dele, irmãos, mas o irmão Branham diz, a ovelha cede o seu direito, né? Eu não estou criticando, estou trazendo uma colocação, falta de revelação, falta de conhecimento. Mas o cristão, ele vai ter misericórdia e clamar por misericórdia por alguém também. Deus abençoe a todos, irmãos, no momento é o que Deus tinha para nós. E se Deus permitir, numa próxima ocasião, nós poderemos seguir falando em segunda etapa sobre esse assunto. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus.